Olá, tudo bem? E aí, vamos resolver essa questãozinha aqui da Siderge? Bom, antes de mais nada, tente fazer a questão por conta própria, vá até onde você conseguir, e quando você travar, você assiste o vídeo para poder destravar, tá? E se você estiver precisando de aula de reforço em física e matemática, pode entrar em contato comigo, beleza? Vamos lá então. Uma bússola repousa sobre uma mesa com sua agulha apontando para o norte. Um eletroímã é ligado acionando um campo magnético transversal no sentido oeste-leste. Nessa situação, observa-se que a agulha da bússola passa a apontar na direção noroeste, fazendo um ângulo de 45 graus com a direção sul e norte. Tá? Se a intensidade do campo aplicado pelo eletroímã for dobrada, mantendo-se a sua mesma direção e sentido, a agulha da bússola passa a fazer um ângulo θ com a direção norte, que é determinado por. Aí aqui eu tenho as alternativas, tá bom? Bom, primeiramente vamos desenhar aqui, ilustrar aqui o que está acontecendo, tá? Então vamos supor que aqui eu tenho a nossa bússola, tá bom? E o que nós temos nessa bússola aqui? A gente tem o ponteirozinho, né? Então aqui, então uma bússola repousa sobre uma mesa com sua agulha apontando para o norte. Então aqui fica o norte, aqui fica o sul, aqui fica o leste, aqui fica o oeste, tá bom? Se a bússola repousa apontando para o norte, é porque o campo magnético terrestre está fazendo uma certa força nesse sentido aqui. Fazendo uma força sobre a ponta dessa agulha que está magnetizada, está fazendo uma força nesse sentido aqui, tá bom? Uma força magnética, tá? Beleza. Vamos prosseguir aqui então. Olha só. Então a questão me diz o seguinte também. Um eletroímã é ligado acionando um campo magnético transversal no sentido oeste-leste. Então, ó, é aplicado então um campo magnético nesse sentido aqui, oeste-leste, tá? Aqui no início eu já tinha um campo magnético no sentido sul-norte, tá bom? Que é fazer essa força aqui. Aqui eu já vou ter nesse sentido aqui a força. Nesse sentido aqui o campo. Nessa situação, observa-se que a agulha da bússola passa a apontar na direção nordeste, fazendo o ângulo de 45 graus com a direção sul-norte. Então, nesse momento que se liga esse campo aqui, a agulha ela passa a apontar por nordeste, que seria por aqui, ó, tá? E ela forma um ângulo de 45 graus com a direção sul-norte, tá bom? Forma esse ângulo de 45 graus. Se a intensidade do campo aplicado pelo eletroímã for dobrada... aliás, tá vendo esse ponteiro aqui? Por que ele está apontando nessa direção nordeste, pro nordeste? Porque agora a resultante das forças está nessa direção aqui, ó. A força resultante. Isso por quê? Porque existe a contribuição da força magnética da Terra, vou chamar de Ft, tá? Força magnética da Terra, planeta Terra, e existe também a contribuição da força para esse campo magnético induzido aqui, ó. Vou chamar campo magnético do eletroímã, Fe, tá? Então, a soma dessa força do campo magnético da Terra com a força do campo magnético do eletroímã, somando esses dois caras, eu tenho essa força resultante aqui, que aponta nessa direção e por isso mantém esse ponteiro para o nordeste, tá bom? Se a intensidade do campo aplicado pelo eletroímã for dobrada, mantendo-se a sua mesma direção e sentido, a agulha da bússola passa a fazer um ângulo θ com a direção norte, que é determinado por. Tá bom? Beleza, gente. Tudo bem? Até aqui? Vamos lá. Tenho essas forças aqui e tudo. Eu vou desenhar aqui um ponteiro, tá?
Vamos pensar o seguinte, ó, sobre esse ponteiro, eu tenho que força, o ponteiro nesse caso aqui, tá? Eu tô vendo agora, tô vendo nesse caso aqui. Eu tenho um campo magnético aplicado nessa direção aqui, que é o campo magnético da Terra, vou chamar de BT, né? Eu vou, eu vou botar uma certa medida para ele, tá bom? Vou chamar ele de T. E eu tenho sobre esse ponteiro aqui o campo magnético também aplicado pelo eletroímã, que eu poderia colocar aqui, campo do eletroímã, mas eu vou botar uma letrinha E para representar a intensidade dele, tá bom? E a soma desses dois vetores aqui dá um vetor que é exatamente no meio, aqui ó, entre eles, que tem um ângulo de 45 graus, tá certo? Mantém um ângulo de 45 graus. Isso automaticamente já me configura o quê? Bom, esse ângulo aqui é 90, né? E se isso aqui é 45 graus, aqui também é 45 graus, tá? E para que o ângulo do vetor distante tenha 45 graus, esses caras são iguais. Até porque, vamos calcular a tangente desse ângulo. Ó, eu vou calcular a tangente por quê? Porque eu tenho nesse triângulo aqui, ó, que eu tenho um triângulo retângulo, tá? Nesse triângulo retângulo, o cateto oposto é esse cara aqui, ó. Então, olha só, o tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é o E, né? Dividido pelo cateto adjacente, que é o T. Ok? Então, aqui eu tenho uma equaçãozinha para esse cara aqui. E tangente de 45 graus, isso vale 1, tá? Tangente de 45 graus vale 1. Então, E sobre T vale 1. Eu poderia escrever aqui, ó, tangente de 45 graus vale 1. Mas já vou colocar aqui já, ó, vale 1, tá bom? Beleza. Agora vamos desenhar o segundo caso, tá? Aqui eu tenho um ponteiro e aqui eu tenho o campo magnético terrestre, tá? Que tem módulo T. E agora, esse campo magnético aqui do eletroímã, ele vai ser dobrado. Isto é, ele vai ter um valor aqui, depois ele vai ter um valor aqui. Então, ele vai ser algo assim, mais ou menos. E esse comprimento dele vai valer 2E, tá? Porque é o dobro, né? Na hora que eu somar esses dois vetores, eu vou ter um vetor assim, ó, nessa direção aqui mais ou menos, tá bom? Então a questão tá querendo saber, tipo, ó, eu tenho esse ângulo aqui. Que expressão eu posso usar aqui para esse ângulo? Ó, vamos tentar fazer a mesma coisa que a gente fez antes ali, ó, a questão da tangente, tá? Ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? Esse lado aqui mede 2E, porque é o espelho do de baixo. E agora a gente vamos calcular a tangente desse ângulo. Tangente de θ vai ser o quê? É o cateto oposto, 2E, sobre o cateto adjacente, que é T. Tá bom? Só que E sobre T é a mesma coisa que 45 graus, que é a mesma coisa que 1. Perdão, é a mesma coisa que tangente de 45 graus, que é a mesma coisa que 1. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Logo, tangente de θ vai ser 2. E essa aqui é a nossa resposta. Letrinha C de certo.